Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast nosso aqui no InvestCast Edu. E vamos que vamos, hoje eu tenho a honra de receber aqui meu amigo, irmão, parceiro, cliente. O pai dele aqui tem que mandar um abraço pro seu Chiquinho. Olha, seu Chiquinho, você viu? Agora a gente tá na internet. E vamos que vamos, galera. O intuito, vocês sabem, hoje o Wesley não tá aqui. Um abraço, bunda mole. O intuito nosso com os convidados é o quê? O que nós pensamos? Pô, nós sabemos, como vocês também somos donos de negócio, que, cara, dono de negócio e investidor é um ramo muito solitário. Porque não dá pra você sair falando pros outros o que você faz, a gente não tem toda essa confiança, não é todas as pessoas que estão preparadas para ouvir, entendeu? Então tem várias traves nesse meio de caminho. Então o intuito nosso é, com a vinda do Leandro e também com outras pessoas, falar um pouco do dia a dia, de como que foi esse processo de empreender, de como foi esse processo de montar um negócio. É difícil pra caramba. A minha experiência própria, várias noites chorando. Aconteceu com você também? Oh meu Deus do céu. Chorar não, mas a preocupação, né? Cara, eu já chorei. É mesmo? Já. Eu tive um mês de agosto em 2022 que foi punk. Eita. Graças a Deus, a minha esposa linda, maravilhosa, Silvana. O Wesley também me ajudou pra caramba, mas no começo, quando, tipo, sair do deserto é muito difícil, né, cara? Aí você vai, a preocupação, e eu cheguei a questionar, falei, cara, onde eu tô colocando a minha família, entendeu? Pra onde isso aqui vai? Eu tinha um medo gigantesco. Medo a gente sempre tem. Eu comecei a... Na verdade, eu nunca trabalhei. Acho que eu trabalhei uns dois meses CLT. Eu brinco e falo pra galera, cara, a gente monta um negócio porque a gente é vagabundo demais. Mas aí que tá, né? A galera acha que o cara que empreende no Brasil não faz nada. Ao contrário, né? Faz tudo, né? É o que mais faz, né? Mas eu comecei lá atrás, eu nunca quis trabalhar CLT. Eu gosto da liberdade, né? Então, por exemplo, se bem que hoje eu tô com menos liberdade do que se eu fosse CLT. Porque a liberdade do que eu quero dizer é do ir e vir, né? Então, assim, uma coisa que fez eu meio que desistir do CLT foi você vai lembrar do finado Tião. Lembro. Um amigo nosso. Lembro. Se alguém dele aí estiver assistindo, parente dele, abraço aí. Quando ele faleceu, eu trabalhava registrado, né? E eu queria muito ir no velório e eu não pude. E ele trabalhava no banco na época também, não era? No banco, isso. Aí eu queria ir no velório, mas não foi possível, porque a empresa não tá nem aí, não deixa, né? Claro que com o passar do tempo vem mudando muito a cabeça dos empresários, porque senão a gente não segura o funcionário. Mas naquela época ainda era assim. Então foi uma das coisas que eu falei, não, cara, eu quero ter a liberdade de eu poder... Deixa eu te perguntar, naquela época a gente tá falando o quê? De uns 22? Eu nem sei mais. Ele morreu acho que em 2004, 2005, acho, 2006. 20 anos. Faz 20 anos já. Eu lembro quando você foi lá em casa, lá que você falou, foi trabalhar, não sei se era no Good Bom, se viu uma oportunidade, que você, acho que eu tenho que ir pra lá, o pessoal pressionando pra mim ir pra lá, puta bosta, ganha mal pra caramba. Lembra disso? Eu vai lembrar, lá na frente de casa, lá uma vez você foi, eu não sei se era no Good Bom, algum... Mercado do Pague Menos. No Pague Menos? Aí eu lembro, e você chegou a trabalhar lá? Trabalhei. Aí eu lembro que você falou, cara, o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Difícil. Mas o que acontece? As pessoas não entendem que eu vejo isso hoje. O legal é ter os dois lados, né? Uhum. Então tive o lado lá mesmo por pouco tempo, não dá um ano minha carteira de trabalho, mas trabalhar CLT, e a maioria das vezes eu fui autônomo, e hoje assim eu tô como a gente tá criando a nossa empresa. Então, o que acontece? As 7 casas, as né? 7 casas. Vamos falar um pouco das 7 casas aí, até pro pessoal. As 7 casas, soluções imobiliárias. Não somos uma imobiliária. Nós somos uma empresa que presta serviço para as imobiliárias, né? Então, a gente trabalha com a parte
Nosso carro forte hoje está sendo a vistoria de imóveis. Claro que não é só para imobiliária, por exemplo, se você aí tiver uma casa de locação que queira fazer um laudo para poder, quando o inquilino entra, você ter um laudo de como estava a casa, para depois, na hora que sair, cobrar ele de estar do mesmo jeito, é esse o nosso trabalho, é o carro-chefe. Certo. Aí depois, vou deixar aí, ó, em cima do Leandro os links para. aí depois tem as nuances, né? Tem os restantes do trabalho que a gente faz com menos frequência, mas também faz, que é o financiamento imobiliário, também é o seguros locatício, o seguro, né, o seguro do... Em vez de o cara usar fiador, ele usa um seguro mesmo, a Porto Seguro, por exemplo, é uma das empresas que a gente trabalha. Isso facilitou pra caramba, não facilitou? Cara, muito, né? A inadimplência cai drasticamente, então, por proprietário é uma coisa excelente. E pra quem tá alocando também, né? Porque, assim... Muitas pessoas quer pegar fiador mais ou não tem o valor todo do calção. Porque o calção, por lei, o calção tem que ser um valor que cubra alguns meses que vinha dar algum problema. Né? Então, assim, fica muito alto. Hoje não tem nada mais barato para alugar. Né? Entendi. Mas voltando lá, então, assim, naquele momento, a gente fez eu sempre fiz esse trabalho de trabalhar mais por conta, então eu entrei em 2013 no mercado imobiliário como corretor, e hoje ainda sou, né? Não porque tem empresa que eu parei, mas nesse ano 2025 a gente pensou que é melhor agora dar um pouco mais de foco na empresa para a gente poder crescer. Mas eu falava da questão burocrática. Então, assim, o bom de viver os dois lados é que você vê que, por exemplo, o cara paga mal o funcionário, mas não é nem culpa dele muitas vezes. Muitas vezes ele quer pagar melhor o funcionário, mas não tem condições, porque quanto mais você aumenta, a carga tributária em cima do funcionário é absurda. Então, assim, o William é da economia, sabe mais sobre isso do que eu. Mas dá quase 80% a mais do salário. Fica difícil pra caramba. Então, assim, por exemplo, não que o cara não queira, mas talvez seria muito mais fácil o cara dar esses 80% na mão do trabalhador, para ele acharia isso muito mais justo do que dar para o governo. Esse é o problema. É o que todo mundo, é o que a gente escuta, pessoal, direto todo dia aí na TV, é o quanto a carga tributária no Brasil é alta e o quanto os impostos sobre folha atrapalham. Por isso que há tempos atrás vocês viram, quem acompanha, uma briga enorme aí sobre a parte de voltar alguns subsídios e alguns benefícios que alguns setores da economia tinham justamente na parte da carga tributária para folha de pagamento, entendeu? Então, porque isso, na verdade, assim, é o meu pensamento. É muito mais vantajoso. E aí você pode perguntar, se você é CLT e está assistindo, você pode perguntar para o seu patrão. É muito mais vantajoso ele te pagar 3 mil de salário e o que for acima ele pagar diretamente para você do que para o governo, porque ele sabe que você vai estar ajudando ele a crescer a empresa. O governo a gente já acha que não vai ajudar muito, não. Não é questão partidária. É questão do governo. Qualquer governo não vai ajudar. Quanto mais o governo se intervém na vida do ser humano, menos a gente tem condições de fazer um trabalho melhor. É que essa parte, né, só entrando um pouquinho, o Brasil é bem complicado porque você tem uma carga tributária muito alta, aí a gente entra, não vou nem entrar muito nessa discussão, senão vai o dia, o povo quer ter muita coisa, mas não quer pagar, entendeu? E aí imposto lá em cima, cada vez mais alto, esses últimos anos a gente vê isso aí acontecendo com frequência, então atrapalha muito o todo, né? Então fica bem complicado essa parte, mas não tem muito o que fazer, né, irmão? Não tem. Mas é isso. Então, assim, aí a gente veio, minha mulher sempre na Jéssica, né? Que é minha sócia aí. Isso aí a gente falando do início, né? Do início. Do início ali. Minha esposa e minha sócia. Isso aí que você vai falar vai ser os principais passos. Não, eu só vou falar assim, aí nesse tempo que eu comecei na corretagem, a Jéssica ficou
de CLT, e aí ela sempre com desejo de ter a própria empresa. Hoje ela vê que era muito mais tranquilo estar lá numa empresa. Assim, que é quem manda, tá, gente? E aí a gente veio, eu vim como corretor, e ela veio no setor privado. E em 2023, ela estava já empapuçada de trabalhar para os outros, e aí ela pensou em montar alguma empresa. Mas ela não tinha base, por mais que ela fosse. Ela é formada em administração, mas uma grande dificuldade que eu vejo na galera é conseguir definir. A pessoa que quer trabalhar, quer empreender, mas ela quer fazer qualquer coisa. E o qualquer coisa é complicado, porque nem cara, o Sebrae, olha que quanta ferramenta a gente tem. O Sebrae tem a ferramenta para você fazer um estudo de viabilidade do seu negócio. O primeiro negócio que eu montei, eu fiz lá o plano de negócio. Então por quê? Você tem que observar, cara, se você vai fazer um negócio que você tem um monte de concorrente, que é o que ela queria fazer, ela queria trabalhar com buffet, né? Não buffet exatamente, mas decoração de festa e tal. Eu falei, cara, tem um monte de gente aqui que já faz isso. E é isso mesmo? Não, mas eu preciso trabalhar por conta. Aí foi onde eu falei pra ela, ó, na minha área eu via, e eu vejo até hoje as dificuldades da imobiliária ter alguém para fazer uma vistoria legal. E como eu já tinha feito vistoria nesse tempo de corretor, eu falei, cara, falta alguém nessa área e falta alguém bom também na área de financiamento. Se bem que tem boas pessoas, agora surgiu muita gente boa. Uhum. Mas no ramo da vistoria, infelizmente, não tem tanto. E aí eu falei para ela. Então, uma dica, galera, você vai escolher, quer trabalhar por conta? Um dia eu conversando com um conhecido meu e com uma amiga minha, eles têm um sonho deles e aí eles querem montar a empresa deles. E eu falei isso para eles, falei, cara, o sonho de ser empreendedor bacana, vai para cima. Mas vê se no momento é isso que vocês fazem que vai te dar o retorno, porque eu vou falar para vocês, irmãos. O sonho nosso, ele é bacana, legal, mas ele tem que ser palpável. Não adianta eu sonhar, por exemplo, não adianta eu querer montar uma empresa para disputar com a Coca-Cola. Não vou, cara. Eu vou perder. Precisa ser realista, né? Entendeu? Mas tem vários refrigerantes bons, legal, mas nenhum chegou perto da Coca-Cola. Não chegaram perto. Entendeu? Você pode até odiar, não gostar, mas beleza. Mas qual isso é números, qual que é a bebida mais consumida de refrigerante? Coca-Cola. Então não adianta eu montar, e aí não só tem a Coca-Cola, tem a Quat, tem, né? Que é o mesmo grupo, né? Na verdade. É o mesmo grupo da Coca-Cola. Mas são refrigerantes bons. Aí eu vou entrar, até brinquei não, mas eu pensei na hora que você pegou a Coca, e ele tava falando de pessoas para fornecer o pão de queijo aqui da cidade. Uma ideia maluca nossa, por questão de Hortolândia ser uma das principais produtoras de pão de queijo. Foi ainda bem que a gente não tem mais Itaguá. Você lembra do Itaguá? Lembro. É um refrigerante produzido aqui na rua 30 e pouco aqui. Foi na Avenida 2. Meu Deus, cara, esse refrigerante ruim. Se alguém tá assistindo e é de lá, desculpa, mas era horrível. Gosto de xarope, de remédio. Então, assim, entende? Você vai criar uma coisa que não é tão boa para competir com a Coca-Cola, cara, você tá matando o seu trampo. Entendeu? Perdendo seu tempo. Então, assim, dá uma observada o que tem, se nesse, e as pessoas que eu tava conversando, uma trabalhou no setor imobiliário e outra trabalhou com móveis planejados. Cara, olha o que eles têm na mão aí para explorar. Porque marcenaria, claro, tá saturado, mas é uma coisa que se você tiver preço legal e tiver uma qualidade boa, você vai ter trabalho. E um outro ponto também é onde você tá pegando serviço, que nem aqui perto vai iniciar um monte de novos empreendimentos no setor imobiliário. Cara, a quantidade de serviço que vai ter ali pra parte imobiliária, entendeu? Vai ser muito mais prático e fácil contratar quem tá aqui na região do que os caras que estão em Valinhos, que estão em Campinas, que estão longe. Então, se o cara tivesse a ideia de, eu não tenho um ponto fixo ad eterno, minha marcenaria não vai ser aqui para sempre.
eu vou regionalizar, eu tô aqui, mas daqui 2, 3 anos eu sei que vai abrir empreendimento em outros locais. Eu tinha um cliente há muito tempo atrás que ele fazia isso com a parte de depósito. Não era aqueles depósitos gigantes, ele montava os depósitos pequenos, aquele que o pessoal vai comprando no dia a dia, pouca coisa, entendeu? E ele ficava de tempos em tempos mudando, indo para locais diferentes, onde estavam entrando novos condomínios, entendeu? Sim. Isso é uma Não, é isso mesmo. E aí a gente cai nesse problema, porque a pessoa, ela tem, ou seja, ela tem uma bagagem, uma experiência, ela faz o negócio bem feito naquele setor dela, mas ela tem um sonho de correr a São Silvestre, irmão. Não vai dar. Não que não dá, mas deixa esse sonho para depois. Você tem que diversificar. A gente aprendeu isso, pô. Diversifica o negócio. Começa no que é ruim, mas que vai te dar grana. Fazer o colchão, né? E depois você faz depois você vai, né, diversificando, fazendo outros negócios. De repente você nem faça o negócio em si, mas você entra como sócio, né? Então, hoje em dia, você só tem que tirar isso da cabeça, de ser, não, o meu sonho Cara, eu tinha o sonho de ser jogador de futebol, mas não foi. Eu tinha o sonho de ser cientista, cara. É mesmo? Que sonho maluco. Mas é isso. Então, assim, eu queria ser jogador de futebol, depois eu queria ser cantor do rock. Então, assim, são sonhos, mas não quer dizer que seu sonho vai se tornar realidade. O que você tem que fazer é que aquilo que você almeja, que se é o ramo do empreendedor, que isso dê certo para você. Não necessariamente tem que ser aquilo que você sonha. Entendi. Deixa eu perguntar um negócio para você, já continuando nessa linha, linkado a isso aí. Isso foi o início para você também, essa ideia de, como que foi lá no começo, pensar por que você foi pro setor de imóvel, qual que foi o start ali para entrar e se tornar o que se tornou hoje a Sete Casas. Mas lá no início, lá no começo. Então, como eu comecei como corretor em 2013. E aí eu vim fazendo esse trabalho até 2023 mais focado na área da corretagem. E aí a hora que a gente chega ali em março mais ou menos de 2023, então deu 10 anos, né? Certinho. Uhum. Aí quando chega em março de 2023, a gente começa a fazer o trabalho a gente começa a pensar nesse trabalho de vistoria, despachante imobiliário, de financiamento bancário. Então nós faríamos, eu falei, Jéssica, a gente precisava montar uma empresa que ajudasse as imobiliárias a sair dessa burocracia que ela tem, esse monte de... porque, gente, vocês não sabem a loucura que é dentro da imobiliária, né? A loucura que é nos processos. Eu vejo as pessoas ontem, eu estava fazendo a vistoria, acho que ontem ou quinta-feira, que eu ainda faço também, que a gente tem que pôr a mão na massa. Senão não funciona. E eu estava fazendo e eu via o pessoal meio insatisfeito com a empresa imobiliária, mas eles não sabem a loucura que é dentro da imobiliária. E é uma coisa que eu sempre converso com a Jéssica. Eu falo, Jéssica, infelizmente, a única coisa que não erra são os robôs, né? A única coisa que não vai ter um defeito, um erro, é os robôs. Mesmo assim, há erros, porque quem controla o robô normalmente é o ser humano. Então acontece de ter um erro ou outro, né? Então, assim, dentro da imobiliária é a mesma coisa. Então, eu falei, a ideia das Sete Casas era ajudar as imobiliárias nesse processo, para que ela consiga focar em novos clientes e a parte burocrática, pelo menos a parte burocrática externa, tá? Porque tem a parte interna, a imobiliária mesmo que cuida, mas externa, vistoria, leve e traz de documento, organização desses documentos, principalmente na parte da venda ou financiamento bancário, a gente fazer. Aí, quando foi em março de 2023, a gente começou com esse trabalho, e aí a gente começou a mandar. Aí, o primeiro cliente nosso foi a CR Santos, aqui do Jardim Amanda. E, inclusive, um amigo muito próximo, que é o Camilo, proprietário lá, e ele nos incentivou bastante a fazer o trabalho de vistoria. Tanto que foi o nosso primeiro cliente. E aí depois e aí a gente foi conseguindo agregar novos clientes. O William indicou o Thiago lá da T-House, né?
também veio fazer trabalho com a gente. No nosso trabalho de marketing, a gente conseguiu a Plena e depois a Remax lá de Campinas, Remax Casa Nova. E aí de lá da Remax Casa Nova a gente foi para a Remax Rede Pro. E aí foi se alastrando. Graças a Deus, hoje a gente está com bastante clientes, queremos mais, né? Estamos buscando mais, né? Então, se você viu algum comercial nosso aí ou está assistindo agora e precisa do serviço, estamos na luta aí para conseguir mais. E ao mesmo tempo a gente também está fazendo esse trabalho de conseguir novos parceiros aí para trabalhar também conosco. Então, se interessou, pode procurar também. Vai trabalhar com a gente. Tá tudo ali em cima. Isso é um ponto. Outra pergunta que eu ia fazer para você. Como que tá sendo esse processo de contratação, cara? O que você tá achando do mercado? Como que é para vocês? Poxa, eu sei, como eu falei para vocês no começo, a Sete Casas também é cliente nosso lá na Altis. Mas eu queria ouvir de você, o que você tá achando, o que você espera do mercado, principalmente na parte de contratação, as dificuldades que tem aí na parte de contratação. Na verdade, isso é um debate que vem sendo travado aí na sociedade, né? Porque o que acontece? Nós temos, por um lado, nós temos a galera que fala que não tem mão de obra e realmente tá mais escassas, mas eu acho que o tempo acabou prejudicando, porque o que acontecia antigamente? Tinha bastante, precisava ter funcionários, mas o cara queria experiência. E aí o cara tava começando ali, não tinha experiência e não conseguia entrar. Certo? Nós passamos por isso, né? Sim. E, beleza, então o que virou o jogo? Hoje, mesmo o rapaz ou a moça sem experiência, ele já tá almejando um valor de ganho muitas vezes de um cara que é gerente. Mas não acho errado, e não acho errado não, pessoal, nada, ainda mais porque a maioria que faz isso, ele já estudou, ele tá formado, e bacana, é isso. Mas aí não quer dizer que o mercado tem condição de isso, e o que tá acontecendo hoje é esse impasse. Então assim, o cara não quer trabalhar ganhando pouco, e aí ele fica desempregado um bom tempo, ou monta alguma coisa para ele trabalhar, e aí tá vindo a galera que é mais ou menos a nossa faixa etária de idade. Essa galera que eu acho que está sendo mais, eu vou falar muito francamente, o nosso alvo, porque é um cara que já está vivendo o mundo aí há um bom tempo e sabe que a realidade não é assim, né? Que você vai galgar, você vai chegar lá num salário bacana, mas é um processo. Né? Não é que a gente, por exemplo, não é de uma hora para outra, não né? É de uma hora para outra. Imediatismo que E sinceramente eu acho que o historiador de imóveis ele tem chance de ganhar bem, entendeu? Mas não adianta eu falar pro cara, você vai chegar aqui ganhando 10 mil. Não funciona assim. Então, isso eu vejo que é uma dificuldade no geral, né? Eu tava vendo vários caras conversando, vídeos de pessoas falando sobre o mercado imobiliário, o mercado de trabalho e tá complicado. Então, quer dizer, aqueles que estão trabalhando dentro da realidade é um pessoal mais velho. Porque o que acontece? Você tem uma expectativa muito alta, né? Pro lado do pessoal que está se formando e tudo, infelizmente, a gente um ponto bom. Eu acho que a economia brasileira, com relação à parte de mão de obra, com relação a novas oportunidades de trabalho, ela deu uma travada, porque há anos atrás, lá atrás, quando a gente saiu da escola, a gente não tinha condição de entrar na faculdade. Aqui na região onde a gente trabalha, ou era PUC, que era um absurdo, não era para todo mundo, ou era Unicamp. Depois de tempos que
que aí por medidas, aí lá do início do governo Lula houveram algumas medidas na parte de ensino que realmente facilitou a entrada de outros players no mercado para que a gente pudesse entrar ali e fazer uma faculdade paga num custo mais barato. E aí, o que aconteceu? Foi aquele mundo de gente para as faculdades estudar um monte de coisa, estudar engenharia, estudar administração, contabilidade, saturou o mercado. Hoje a gente tem uma quantidade enorme de mão de obra, entre aspas, qualificada, pelo menos na parte teórica, vamos colocar assim, de ensino. O pessoal saiu da escola com 18 anos, 19, 20, 21, 22, já está formado, só que não teve uma quantidade de vagas disponíveis para esse pessoal. Entendeu? Então você tem um monte de gente que se sente, e é o que você falou, não está errado, porque ela se dedicou, estudou na escola, foi para a faculdade, se formou como uma pessoa top lá, não tô falando os média 5, entendeu? Não tô falando a galera que passa porque é empurrado, vai com um monte de DP e chega, não, tô falando dos bons. E aí esses caras vão pro mercado de trabalho e não tem oferta. Entendeu? E aí não tem oferta em alguns casos, e aí eles são obrigados a ir para outras oportunidades de emprego que não atende àquela expectativa que ele tinha no início. O pessoal brinca hoje em dia, né? O cara, nada contra o Uber, viu, gente? Mas o pessoal, tipo, brinca que o engenheiro tá sendo Uber, né? Porque o cara... Mas assim, de novo, não falo que... Cara, Uber... Pelo que eu converso com alguns, cara, o cara ganha bem. Ganha bem. Então, assim, não tô... Não. Eu tenho uma coisa do Uber, segurança na rua, né? Isso. Eles ganham bem. E eu vou falar pra vocês, ganham bem com liberdade. O engenheiro ali, se ele for recém-formado, ele, cara, não é só engenheiro. Ainda mais, eu vi pela experiência da Jéssica. A Jéssica, ela, como eu falei, é formada em administração. Cara, trabalhou anos formado em administração para no final sair ganhando 3 mil. Então, assim, cara, é muito pouco para quem é formado. É muito pouco. Que é por isso que a gente tem um monte de gente frustrado e emocionalmente abaladaço. Sim. Por causa disso. Por isso que também tem um monte de gente hoje que desistiu de ir pra faculdade. Se você olhar, eu lembro quando a gente foi fazer faculdade, quando lá atrás, cara, você lembra Mas você lembra a quantidade de gente que tinha, cara? Era gigantesca, cara. Era muita gente, entendeu? A gente tá falando de 15 mil hoje não bate 7, cara. E aí que tá. São pessoas que formaram, são boas. E infelizmente, tá, como você falou, tem um monte de gente. Se você não quiser, o outro vai querer. E aí os caras vão pagar baixo, porque é o limite deles. Aí que tá a questão. Aí virou. Volta lá no começo. Com os governantes falando, não, tem que pagar. Cara, o cara vai pagar pouco. Às vezes ele até queria te dar um salário de 6 contos, mas aí ele vai pagar quase 12. E aí então, ficou ruim pro lado do empresário, porque o que acontece? Aí você paga um salário de mercado. Vai pagar, sei lá, 2 mil, 3 mil, que seja. Aí o cara do seu lado oferece 3 mil e uma marmita. Aí o outro cara oferece 3 mil e um plano de saúde. Aí o giro é muito alto, entendeu? Você tem um giro muito alto. Aquilo que a gente conversou, uma das soluções é pensar no modelo de negócio, e aí um baita desafio, que você consiga rentabilizar ele de uma forma a pagar um pouco mais o salário, sair um pouco daquela média que tá a maioria dos empresários, para tentar segurar um pouco mais, aquele funcionário, entendeu? Porque sem o funcionário não vai, você não chega a lugar nenhum, entendeu? Você não tem como, você vai andar porque você tem funcionário. 7 Casas passa por isso atualmente na parte de contratação, nós passamos por isso aqui lá na Altos Finance, então é muito natural isso, e é bem complicado. Isso é uma perguntinha e um assuntinho zica. Essa situação aí do colaborador é difícil. Porque volta lá, o financeiro, o cara quer ganhar um salário que de início não é possível pagar. E isso eu tô falando
muito da realidade, creio que é a realidade de vários A gente não tá falando espectadores aqui. o que a gente Assim, que tem não tô falando de uma Bosch da vida, Bosch, Magna, não, Magna, aí é outro patamar. Falando da nossa realidade aqui. O que é quem mais se emprega no Brasil, tá, gente? Não é achando que é a Bosch, as grandes empresas fazem diferença sim, mas a maior parte da população está empregada por empresas pequenas, empresas Sim. menores que nem as Sim. nossas, entendeu? Então, assim, criou-se uma cultura, né? Essa briga de ideologias, criou-se uma cultura de que o patrão é o cara ruinzão, o cara que quer só ganhar e tá andando de Hilux. Vai ver a realidade de cada um, irmão. Vai ver a realidade de cada um. Entendeu? Às vezes o cara tá. Olha a diferença. Eu vejo pelo. Não tem como o cara querer ganhar igual o patrão. E não é defendendo o patrão, mas é a realidade que a gente E o vive. risco? E o risco? É a realidade que a gente vive, ó. O cara que faz vistoria pra gente, as pessoas, ela vai lá no imóvel, faz a vistoria, começa a trabalhar às 9 da manhã, 5h30, 6 horas, tá indo embora. Beleza. Foi embora. Ele mandou a vistoria e vai dormir, irmão. Vai passear, vai pra igreja, vai assistir filme, jogar videogame, vai fazer o que ele quiser. A Jéssica, ela chega lá em casa, ela continua fazendo trabalhos, muitas vezes para as 10 da noite, porque aí ela não consegue mais do que isso. Dorme, 4 da manhã, ela levanta para terminar os trabalhos e enviar. Eu vou fazer vídeo, aí eu vou editar vídeo, eu durmo 3 horas da manhã. E aí, outro dia, 7 horas da manhã, a gente tá levantando pra fazer as coisas. Se você for contabilizar então, funcionário, você tá ganhando menos. Sim, eu estou ganhando menos que um funcionário. Entendeu? Assim, você que trabalha aí pra alguém, vai ver a vida do cara. Então, assim, aí pra você falar assim, não é justo que ele ganhe um pouco a mais do que... Que não é muita coisa. Porque assim, por que eu falei dessa questão de ideologias? Porque... criou-se uma ideia de que o patrão e o empregado tinha que ganhar igual, né? E não tem como. Até porque os custos do funcionário não são os mesmos custos daquele que está empregando ele. Né? Então, assim, o cara tem o custo, por exemplo, da CLT, ele vai pagar as coisas, vai pagar como o William falou, se o cara vai oferecer um plano de saúde, ele vai pagar mais no plano de saúde, ele vai pagar mais na alimentação. Aí o que eu acho justo, se o cara for o cara que é um cara cabeça, que é um empreendedor cabeça, deu uma apertada em alguma situação, você ajuda o cara, você pode ajudar o cara, eu acho que isso é bacana, entendeu? Você furou o pneu da moto, cara, infelizmente, sei lá, veio bater o carro, alguma coisa assim, se o cara pode ajudar, pô, ajuda. Eu acho bacana isso. O que eu não acho legal é o cara achar que tem que ser igual, que tem que dividir. Até porque não tem como. O trabalho. Você tem um risco trabalhista, você tem um risco com o cliente, risco processual de não entregar aquilo que foi estabelecido em contrato. Então tem muitas coisas aí no meio do caminho. Sim, porque se o cara, como eu disse, quem faz coisa perfeita é máquina. Uhum. Se o cara deixa de fazer alguma coisa, a cobrança vai vir em cima da gente. Da empresa, então, assim, da empresa, não do funcionário. Então, assim, é complicadíssimo esse assunto, na verdade, né? Mas, assim, a nossa faixa... mas você não contrata, você falou aí que a faixa etária de vocês, sei lá, dos 30 para cima, é o que eu percebo que é uma galera mais realista. Que faz mais sentido também pro seu negócio. É mais realista. Mas então quer dizer que você não contrata mais novo? Não tô falando isso. Quer dizer que foi questão de estratégia. Só que o cara tem que ter essa cabeça. Não, eu vou começar aqui e aí eu vou subindo. Beleza. Cara, uma pergunta que eu queria te fazer era como foi ali, ou vou até fazer de uma forma diferente. Qual foi o momento que você percebeu que, cara, esse aqui é uma ideia boa e você começou a visualizar que o negócio estava dando certo? Teve essa? Você chegou, tipo, que nem você começou na parte de corretagem, a Jéssica trabalhava, aí ela saiu, veio para a ideia do que é 7 Casas hoje, e aí começou, foi rápido,
Ou foi antes ainda de iniciar o negócio, ou você notou que, putz, olha, isso aqui tá bacana. Por que que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque acho que vai levar para muitas pessoas esse time, esse entendimento de, pô, eu acho que isso aqui realmente vai dar certo. O que tava na cabeça já tinha uma certeza absoluta, ou as coisas foram acontecendo e aí, pô, isso aqui é bom. Na verdade, em 2016 eu tinha essa ideia. Uhum. Mas, para vocês verem como a tecnologia ajuda, né? Em 2016 eu era papel, caneta e máquina fotográfica. Então, como mudou as coisas. Então, naquele momento eu já achava que era uma coisa interessante, mas eu falava isso pra Jéssica desde então. Só que aí o que aconteceu? Precisou a Jéssica empapuçar de trabalhar no CLT e vir Pra virar a chave. pra virar a chave. Só que eu confesso que eu fiquei, na hora que ela falou, vou, aí eu que fiquei com medo. Porque, querendo ou não, é um porto seguro. O corretor de imóveis, o que acontece? A não ser se ele trabalha os dois segmentos, que é a locação e a venda, então aí ele consegue gerar o ganho dele no mês. A locação vai ser a reserva. A locação vai ali sempre complementar o que ele vende no mês. Mas se ele não vender nada, ele tem a locação. No meu caso, não. Eu nunca gostei de trabalhar com a locação por conta do risco. Não, é porque é complicado. Porque assim, o cara que aluga, por exemplo, eu sou corretor de uma imobiliária, né? E essa imobiliária tem a administração dela. Então, as pessoas meio que confundem. Então, assim, eu aluguei com o Leandro, então quebrou o cano aqui, eu vou ligar pro Leandro para ele resolver. E não é assim, tem que ligar para a administração da imobiliária. Então, eu nunca gostei por conta disso. Então, eu sempre deixei meio que de lado. Não que eu não alugue, né? Eu faço locação de vez em quando. Mas bem esporádico, eu não me envolvo muito, não. Então, aí a venda, ela começa por exemplo, tem um mês que você não vende, às vezes 2, 3 meses, e aí depois você vende 3 imóveis. Então é muito esporádico assim, mas ao mesmo tempo, na verdade você tem que fechar o ano, né? O que a gente fala do corretor ali é o ano, não é o mês, né? Então, quantas vendas fez no ano? Fiz 10 vendas, então tá bom. Quase que uma por mês. Então, beleza. Então era muito assim. Então, queira ou não, o emprego dela deixava ali, opa, beleza, dá pra fazer assim. Porque aí o mês que vem vende e tal, e aí a gente foi caminhando. Então, quando ela fala que vai sair, me dá aquela assustada. Eu falei, fixe, se der errado aqui, ferrou. E aí você fica preocupado e tal. Aí ela falou, eu vou começar a mandar uns e-mails aqui. Aí começou a mandar e-mail e tal. E aí até então, a gente tava, acho que só com uma imobiliária. Então assim, dava pouquinho e tal. Falei, ixi, não vai dar muito certo não. E aí a gente tinha feito. Então, aí a gente começou as dúvidas. Aí a gente tinha feito. Aí a gente chegou a fazer uma conversa com uma outra imobiliária maior. E aí a gente. E o pessoal falou: tá bom, a gente vai ver. E aí sumiu. E aí eu falei: vai vir mais, né? E. Porque, pensa, por mais que eu falei pra você, pra pessoa não olhar o sonho, mas olha o sonho de outra maneira, por exemplo. Isso que eu tô fazendo não é novidade, né? Tem empresas grandes também, concorrentes, empresas grandes, franquias, na verdade, nesse ramo. Então, você fala, cara, a maioria das imobiliárias aqui faz com ele. Então, pra você adentrar com um serviço desse, você tem que ser diferenciado. Tem que agregar alguma coisa que o não tá fazendo. Então, lógico, a gente agregou. A gente era tão sem noção que a gente passou um valor baixo. E aí eu lembro que uma imobiliária que eu trabalhei com o rapaz, ele pegou e falou assim, cara, esse valor aí, sem chance. Você não vai dar conta. Aí a gente falou, não, beleza. E aí, quando a gente conversou com essa
imobiliária maior, a gente falou assim, ó, vamos fazer uma média. Então, assim, tinha um valor maior que a gente iria cobrar, mas ou menor que era esse que o cara falou que não daria certo. Então a gente ficou no meio. A gente ficou no meio ali. E beleza, só que demorou para essa imobiliária começar a fazer. Então demorou acho que uns 2, 3 meses. Então a gente já tava aí, não vai rolar muito não. Porém, quando ela veio ela, e ela já começou a passar um monte e tal. E aí depois foi entrando outras, e aí foi a hora que eu falei, não, agora o negócio tá pegando, vai dar certo. Isso a gente tá falando uns 5 meses depois. 5 meses depois, mais ou menos. Aí eu já comecei, não, o negócio aqui dá certo. E o legal que, cara, é que é uma coisa impressionante, porque assim, a vistoria do imóvel, ela tende a ser uma coisa ruim pro inquilino, vamos dizer. Por quê? Porque se o cara pegou o apartamento, a casa, o salão bacana, mas devolveu meia boca, a gente vai constatar. Então, por exemplo, muitas vezes eu entro no imóvel e vejo que o cara pegou uma tinta, por exemplo, aqui tá branco. Aí o cara pegou uma tinta branca e passou só onde sujou a cadeira, passou o risco assim, aí o cara dá aquela miguelada assim, isso aí eu coloco, ó, só foi pintado um pedaço onde tava mais sujo. Então isso a gente relata. E aí isso aí o cara já, em outras palavras, o cara fica muito estressado com a gente. Mas a quantidade de detalhes que a gente coloca faz esse cara olhar pra gente depois numa volta, porque aí a gente volta lá pra ver se ele fez o serviço que tinha que ser feito. Aí o cara olha pra gente e fala assim, cara, se tivesse feito essa vistoria de vocês no começo, agora teria sido bem melhor. Então, assim, em vez do cara ficar com raiva da gente, ele acaba gostando do serviço, entendeu? E assim, eu brinco que eu aprendi quando eu tava na imobiliária, aqui na época era a JCR, aprendi com um funcionário lá, hoje ele virou corretor também, que era o Francisco. E ele era aquele cara calmo, assim, bem tranquilo. Tivesse demorar, a vistoria dele demorava. Mas eu tava coisinha por coisinha. Então eu aprendi desse jeito. Aprendeu com um cara referência, um cara bom. Aprendi com um cara bom, com um cara paciente em fazer aquilo. Então, assim, hoje a gente pega laudos muitas vezes que o cara tira meio que foto geral, não testa tomada, não testa chuveiro, não faz essas coisas. Então, esse aprendizado com o Francisco, né, ajudou a gente a ter um parâmetro, uma forma de fazer vistoria que deixa as pessoas bem satisfeitas. A gente recebe esses dias um corretor me mandou mensagem, falou assim, ó, a gente foi fazer um condomínio lá em Campinas, casa gigante. Aí o proprietário mandou mensagem, advogados, caras, tanto o proprietário quanto o inquilino era advogado. E os caras elogiaram a vistoria. Falaram, nossa, bacana, bem detalhada a vistoria deles. Dá parabéns pra eles. Então isso pra gente é muito satisfatório, né? Porque a ideia não é prejudicar ninguém, mas é ser neutro, né? E ao mesmo tempo colocar a verdade. Então assim... Colocar o que de fato eu não vou... Por exemplo, eu fui numa vistoria que o cara falou, não, mas... eles falaram que eu tinha que pintar, mas eu tinha pintado já, não sei o que, mas você olhava na pintura e via que era uma mascarada. Certo. E aí eu falei, cara, tá do mesmo jeito, eu não posso fazer. Então, assim, eu não vou ser injusto com ninguém por conta do que eu tô vendo. E isso eu falo muito pro pessoal das imobiliárias. Quando eles falam assim, olha, vai lá, mas tem um pintor lá ainda e tal. Eu falei, cara, então deixa ele terminar de pintar. Depois que terminar, a gente vai. Por quê? Ontem aconteceu isso também. Fui fazer uma vistoria que o inquilino foi e o inquilino meio que levou os historiadores dele. Bacana. Mas aí eu perguntei assim, tá, e se no momento que os historiadores dele estão fazendo a vistoria, eles quebram alguma coisa que não estava quebrada? Então o certo ou você vem antes ou você vem depois. É o que eu comento com o pessoal. Eu falo, cara, vem antes da gente ou vem depois, não no mesmo dia. Porque eu preciso constatar o que tá no imóvel naquele momento. Então, se o cara tá junto comigo e aí eu vi uma coisa, vamos supor, ó, tá aqui essa mesa e isso aqui. Tá tranquilo. Olhei a televisão, tá de boa.
Fui para outro cômodo, esse cara veio olhar aqui. Aí esse cara trinca a tela dessa televisão. Como que eu vou falar que não era, que tava normal, sendo que, entende? Porque é o mesmo momento. Aí ele, porque ele tava tirando foto junto, aí ele poderia, não, a tela da TV trincada, mas não tava. E aí vai ficar aquele debate, tava, não tava, não tava. Então, assim, o que que é certo, cara? Aí depois que a gente for. Ou antes. E não. Mas não durante. Tá Né? certo. Então é o que eu sempre falo. Não dá, tem pedreira. A gente faz, porque a imobiliária pede pra gente fazer, a gente faz. Mas o certo não. Por quê? Porque quando tiver gente na casa, pode acontecer alguma coisa que a gente não viu depois que a gente fez a vistoria. Então aí complica pra gente. Né? Entendi. E aí como que a gente vai provar aquilo? Tá, quero fazer uma outra pergunta para você. Nisso que, continuando o que você falou no sentido dos concorrentes e tudo, como foi e como que é lidar com essa concorrência do mercado? E o que que você pensa de, poxa, o que que eu posso fazer para driblar a minha concorrência e conseguir performar? Principalmente no caso, que você falou que tem franquia, ou seja, tem estruturas grandes dentro do mesmo segmento que você. Fazendo o melhor possível, né? Então, assim, detalhando bastante as histórias, porque quando você é uma franquia, você tem braços, né? Então, por exemplo, o cara que tem uma franquia, ele tem uma unidade em Vinhedo, uma unidade em Campinas, uma unidade em Datuba, uma unidade em Sumaré. Eu não, a Sete Casas é a Sete Casas para todas essas regiões. Então, assim, a demanda nossa, eu preciso mesmo de contratações para poder atender mais. Até porque agora a franquia não, a franquia o cara, como ele compra a franquia, ele atende só aquela cidade ali, né? Basicamente falando é isso. Então, assim, a estrutura. Então, eu tenho que ter uma qualidade de entrega que é as nossas qualidades: preço, entrega e eficiência. Então, assim. Você consegue ter um preço melhor que os caras? Eu tenho um preço melhor que os caras. Royalties, né? Eu tenho um preço melhor que os caras. Hoje, eu acho que tá meio que batendo igual. Não tá muito diferente, não. Mas, por exemplo, é em detalhes. Eles cobram, por exemplo, para fazer área externa. Então, se a casa tem 100 metros, mas o terreno é 250, eles cobram a área externa. A gente não cobra. Eles cobram imóvel mobiliário, eles cobram assim, é um absurdo. Então, vocês cobram um valor bem bacana acima do imóvel imobiliário. Nisso a gente consegue ser um pouco mais competitivo nesses valores. Então e a entrega, né? Assim, o prazo deles a gente tem o mesmo prazo no que é acertado. No que é acertado é o mesmo prazo deles, mas a gente entrega antes. Entendeu? Então, assim, o prazo deles e os nossos. Eu tô falando claro que eu tô falando do meu concorrente maior, tá? Exatamente contra o seu concorrente maior. Eu vou falar, tô do lado de cá. Gente, o cara tem melhor preço. O cara tem um serviço de qualidade melhor e ainda entrega mais rápido. A gente entrega, por exemplo. Só fazer o dever de casa agora, estruturar. 48 horas é o pedido nosso e o deles. Que a gente tem que. Isso que é interessante, pessoal. Vou montar um negócio. Tá, então estuda os seus concorrentes do seu negócio. E pega aquele que é o melhor e fala, cara, o que eu posso fazer para ser melhor que ele? Porque é isso que você vai. É aí que você vai conseguir entrar. Claro, tem a questão, por exemplo, no meu caso, por que eu falei que a pessoa tem que ter intimidade com aquilo que ela vai fazer? Como eu sou corretor, fui corretor, ainda sou, né, corretor, eu conheço bastante gente no mercado, né? Não, e conheço bastante gente, conheço bastante proprietário de imobiliária, conheço bastante corretor. Então, assim, fica fácil falar para eles do serviço, porque eu conheço, né? Então, assim, não é um cara que tá... E isso é uma coisa que eu sempre falo, cara, eu sei a sua dor.
Porque eu vejo. Eu vivencio Eu isso. vivencio. Eu tive imobiliário, eu sei a dor que você passa nessa questão da vistoria, da questão daquilo que vai te ajudar a sua imobiliária ser top, Uhum. né? Então, eu sei a dor, eu não sou um cara que vem do ramo de, sei lá, pão e tô vindo aqui pro ramo de vistoria se aventurar, né? Então eu conheço mesmo a dificuldade do proprietário da imobiliária, porque aquilo se sair um laudo um laudo zoado, vai lá para a justiça, vai ser discutido lá. Então não pode ser uma coisa que prejudique a imobiliária. Né? Então, então o que a gente fez? A gente começou a estudar. Pô, o que esses caras fazem? Aí eu conversei com dois amigos que têm imobiliária, são nossos clientes, que foi falando, eles fazem isso, faz aquilo. E a gente foi estudando ali. Então tá bom. Então o que a gente pode oferecer que vai no contraponto disso, né? Disso que eles fazem. Então, por exemplo, isso hoje é assim, né? Hoje a gente pede 48 horas o de entrada, laudo de entrada, então o cara vai entrar na casa. Ele alugou a casa e vai entrar. A gente pede 48 horas, mas a gente manda em 24. Não dá nem 24, na verdade, porque se eu fizer hoje 5 da tarde, eu entrego amanhã às 8 da manhã. E o laudo de saída, 48 também. Nesse caso, eu pego hoje às 5, se eu fizer hoje às 5 da tarde, eu entrego depois da manhã às 8. Então não dá nem as 48 horas. Certo. Então isso que é meu diferencial maior com relação aos outros. Boa, bacana, cara. E a minha ideia, no meu plano de negócio, é diminuir isso. Diminuir esse tempo. Ser meio que quase que instantâneo. Mas aí eu preciso projetar, que é o trabalho que a gente está fazendo agora, de projetar como que eu consigo fazer isso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que no que você já faz hoje e nesse planejamento do que você quer vir a fazer no prazo mais rápido possível, o papel da tecnologia é algo que vai fazer muita diferença em termos de time? Você já chegou a pensar referente a isso? Já te ajuda? Você comentou que, cara, mudou bastante. Sim. Você acha que ainda tem... a tecnologia ainda tem coisas para fazer para você, para o seu negócio? Ou não? Não, dentro da ideia, o que a gente tem de tecnologia, dentro do nosso serviço eu já utilizo, não tem nada que eu possa agregar? Ou não, ainda tem coisas que você pode agregar? A ideia é o que a tecnologia influencia no seu ramo. Então. Algo que já tenha sido inventado, acho que a gente já usa, né? Porque os nossos sistemas são muito... É um dos melhores sistemas do Brasil. É muito bem configurado. Como eu falei, eu busquei algumas outras coisas, então algumas outras ferramentas que a gente está desenvolvendo. Você até viu lá com o Erlei, a gente está desenvolvendo agora um sistema próprio, né, para sair um pouco daquela coisa de ficar digitando tanto, né? Então isso está vindo também. Mas assim, as ferramentas que tem, a gente estamos buscando para poder agregar. Mas em suma, não. Mão de obra. O que eu preciso cada vez mais é mão de obra, para que eu possa entregar. Então, por exemplo, porque não é só você fazer a vistoria. Para o cara ele fez a vistoria e enviou para a gente. Mas a gente tem que lapidar essa vistoria e enviar para a imobiliária. O que é lapidar? Colocar os nomes, fazer todo o processinho lá do laudo certinho e enviar para a imobiliária. Então, esse time aí é essa galera que futuramente, que é no planejamento, é ter essas pessoas para que já possa, a hora que o historiador ele enviar... Ou seja, montar uma equipe de back office, vamos chamar assim, sei lá, uma quantidade de pessoas que vai estar diariamente só fazendo esse trabalho que vem dos historiadores para ganhar mais prazo. Isso, porque aí a gente aí a gente vai ter mais esse benefício para a imobiliária, né, do cara, porque eu vejo que é uma necessidade. Por exemplo, um inquilino, tanto para entrar quanto sair, principalmente para sair, ele quer, porque ele tá pagando aluguel. Enquanto não der o acerto final lá e constatar que ele não precisa fazer mais nada, ou que precisa mudar alguma coisa, pintar, arrumar alguma coisa, ele tá pagando aluguel.
Então eu entendo, porque ele vai ficar na orelha da imobiliária. Por isso que eu falei, eu vivi a dor da imobiliária e eu sei o que eles passam. Então, nesse sentido, eu quero ajudar que o meu trabalho agilize para ele. Para que ele possa já dispensar logo a burocracia dele e ele ter o cliente satisfeito. Por quê? O cliente satisfeito a gente sabe que indica para 5. O cliente que não gosta de você, 200. ele vai falar mal de você para 200. Então, a gente entende esse processo e por isso que a gente quer qualificar o time para atender mais rápido ainda. Mas hoje, eu posso garantir que ainda é o menor prazo menor prazo com qualidade. Dá para o cara entregar daqui a pouco de qualquer jeito. Aí eu acho que não é o que a gente faz. E nem o que querem fazer, né? Então, assim, eu quero entregar. Hoje a gente já entrega num tempo bacana e com qualidade. Eu acho que isso que você falou vai cair num assunto que a gente conversou bastante no podcast passado aqui, o Wesley é expert nisso, e que a gente vem desenvolvendo junto com vocês lá, aquela lista do processo, né? Do que tem que ser feito, ó, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Vai funcionar bastante para você, principalmente na hora de trazer outras pessoas, né? Sim. Você conseguindo mensurar, que a gente fala do manual, né? Manual do. Como que é? Teve um rapaz que ele falou isso, eu esqueci o nome. Mas é você colocar como deve ser feito as coisas, escrever a lista. Ó, isso você tem que fazer. Então, assim, é sistematizar o modo de ser feito as coisas, né? Para que as pessoas façam igual você faz. Porque senão começa a ficar, um faz de um jeito, outro faz do outro jeito, e não é assim. Tem um padrão ali a ser feito para que todo mundo faça igual, as pessoas se vão chegando e mantenha a qualidade. Beleza, cara, bacana. Deixa eu te falar outra pergunta aqui. O que você enxerga? E agora a sua experiência tanto na parte de vistoria e também na parte do setor como um todo. O que você enxerga aí do futuro pro setor e com base nisso como que você está se preparando, entendeu? A gente já conversou bastante em off, por questão do nosso braço lá na Altus Finance, ter o braço de investimento, essas coisas, então a gente bate muito papo, eu com você, a gente já conversou várias vezes sobre o segmento como um todo, o setor de imóvel, e o que você está achando, certo? E quais são as suas ideias para passar pelo que tiver de vir? Cara, aí eu acho o seguinte, o problema aí vai nas questões de desenvolvimento do que o governo está fazendo na questão financeira. Porque a gente teve um aumento, acho que 13,5 agora da Selic, né? 13,25. 13,25 da Selic. O que isso impacta no mercado imobiliário? Começa a ter um juros mais alto na parcela do seu imóvel. Uma das coisas. Fica mais caro para o cara comprar. Vai ficar mais caro para o cara comprar. Existe uma conversa, eu não sei se é real ainda, eu me informei por cima, mas preciso conversar com o pessoal da equipe do financiamento, mas que para você financiar também vai aumentar o quanto a pessoa ganha. A renda vai ter que aumentar. Hoje está em torno de quanto, mais ou menos? Hoje é em torno de 3,5, 4 para você financiar 100 mil reais. Então, assim. Isso tanto para casa usada, tanto para imóvel novo quanto imóvel usado? Ou não? Sim, o valor do financiamento. Entendi. Né? Então, o que acontece? Claro que muda os bancos. Se você vai financiar com a Caixa e a casa sua é 200 mil, você tem que ter 100 mil. Ela vai financiar só os 100 mil mesmo para você. Atualmente ela financia 50%? Só 50% do imóvel usado. Entendi. Os outros bancos? Os outros bancos até 80%. Entendi. Aí o pessoal não vai muito para os outros bancos por conta dos juros, que é um pouco maior do que o da Caixa. Mas hoje em dia está meio que compensando fazer lá por conta de não precisar ter 50% da entrada. Entendi. Então o que foi conversado em off aí? Que vai aumentar essa casa aí para o 7,5. Ou seja, se isso acontecer, para você financiar uma casa no Amanda,
de 300 mil, você tem que ganhar em torno de 21 mil reais. Cara, pessoal, a gente tá falando de uma região próxima, região metropolitana de Campinas, tá? Isso. O local que ele citou. Isso, e é uma... Interior de São Paulo. Que aqui é considerado aí um dos lugares com imóveis baratos ainda. Uhum. Né? Então, assim, não é a realidade do cara do Amanda. O cara do Amanda não ganha 20 conto. Ele vai ganhar aí na faixa dos seus 10, 7, não é? Uhum, é isso aí. É essa casa aqui. Então, assim, quer dizer, esse cara não compra. Eu tô nessa região. Então, assim, mas ele tá falando de repente outro corretor, um parceiro aí fala, ele tá falando besteira, a gente vende a qualquer momento. Lógico que vende. Tô falando da minha realidade, daquilo que eu vivo aqui, eu tô vendendo aqui. Eu não vendo, por exemplo, o cara que compra casa de milhões. Eu não vendo Você vende pro cara que tá na casa de 250, 350 mil. 250 até 500 mil aí, a maioria das faixas. Da faixa do valores do imóvel. Então, assim, não adianta eu ver o que o outro vai fazer, né? Não adianta eu querer olhar o que o cara que tá sei lá, ficou muito famoso, né? Eu não tô vendendo casa pro Pablo Marçal, tô vendendo aqui pro William. Então, não adianta eu ver o que o Pablo Marçal ganha, eu vou ver a realidade do William. Então, vai ficar difícil pro William comprar. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão voltar a alugar mais. Né? Porque não tem condições de comprar, eles vão alugar. Então, eles alugando vai aumentar a demanda de vistoria. Então, é assim que a gente vai passar por esse tempo de incerteza aí da parte financeira do país. Boa. Se o ano que vem mudar, aí muda outras coisas. Mas, assim, de qualquer forma, hoje, como nosso carro está sendo a vistoria, nosso carro-chefe, eu resolvi dedicar mesmo a parte da vistoria. E, claro, vou continuar vendendo, tá aí. Os imóveis que eu tenho, eu vou continuar colocando à disposição para venda, porque a venda não para. Isso é fato. Né? Talvez o cara não vai financiar mais, ele dá um carro, as galinhas, o cavalo no rolo e faz um rolo. Mas, assim, a tendência é dificultar, sim, as vendas de imóveis nesses próximos anos aí. Cara, então bacana entender que tá bem posicionado, né? Sete Casas está bem posicionado no sentido do que vier. Se for algo, se facilitar na parte da compra, vocês têm uma estratégia para isso, até porque você já está há bastante tempo no mercado, foca um pouco mais nisso. Se dificultar no meio ao qual você atua, se dificultar a venda, certo? Ou seja, a gente tiver menos compradores, aí o seu negócio está muito bem estabelecido para atender a solução para essa pessoa que vai ser ir para o aluguel. E é importante deixar claro aqui, William, que aqui não se trata de posição política. Não. O cara tá fazendo isso. Ele tá dentro da água, né? Porque isso o cara tá falando porque ele é daquele lado ou é daquele outro lado. Cara, eu sou do meu lado. Eu sou do meu lado. Entendeu? Quem vai ter que colocar comida na boca dos meus filhos quando eles pedem sou eu. Não é você. Não é fulano, Beltrano, não é ninguém. Eles não... Não é nem o pessoal da parte do Lula e nem o pessoal da parte do Bolsonaro. Não é. Os caras não... já que você entrou, eu vou apelar também, ó. Eu ouvi o fulano falar, o B falar, que todo mundo que prestava para ser presidente é os da família dele. Foi o resto do mundo não vale nada. Entende? Então, assim, cara, não é isso. Só pra falar que a gente não é muito com o governo atual, não. Também não é. Porque não é pessoas. Não é pessoas. A gente. Primeiro que eu venho de uma base cristã. Então, eu defendo aquilo que é cristão. Se vai contra a minha fé, eu sou contra. E é simples assim. Segundo, que a própria Bíblia fala para você não confiar em homens, cara. Então por que eu vou confiar nem em um nem em outro? Não deposito fé em ninguém, a não ser em Deus. E aí a gente se prepara para qualquer um dos casos, né? E peço para Deus, o que vir vai, cara, veio o dilúvio, mas Deus salvou Noé.
entendeu? Veio, o Moisés libertou os escravos lá e aí foi passar na água, tava fechado, ele abriu o mar, passou e jogou a água no povo lá da... aí o cara pode falar assim, mas foi comprovado que era não era um mar, era só como se fosse uma lagoinha, assim, e eles passaram. Irmão, os cavalos se afogou na lagoinha. Como foi isso, eu não sei. Entende? Então, assim, quer dizer, tem tempos difíceis e quem tá com Deus passa. Isso aí Quem não tá tem que com Deus estar. passa. Eu acho que você falou duas coisas. Uma mais importante, a parte cristã. Nossa, é indiscutível. Quem conhece a gente sabe como que a gente lida com isso, entendeu? Acho que vai ser legal esse bate-papo nosso, porque alguns clientes meu do que a gente atende na Autos vai entender um pouco mais como que nós somos, o porquê que eu falo tanto. Até falar uma coisa que eu nunca falei, mas eu vejo através do meu serviço uma forma de levar a palavra de Deus e o evangelho para as pessoas. Sim. É o que eu entendo, é o que eu faço, e se a pessoa não gostar disso, não vai me contratar, não tem problema, entendeu? Mas se me contratar, isso vai junto. Sim, sim. Entendeu? Sim. É assim. Então, acho que a parte do que você falou de Deus é a mais importante. E para o empresário, que é o que eu falo para todo mundo, gente, política é segundo plano, entendeu? Você tem que estar preparado tanto para uma vitória de um Lula, que nem aconteceu, quanto para a vitória do Bolsonaro, porque se você estiver depositando, você como empresário estiver depositando o planejamento do seu negócio, ou a ideia do seu negócio, o que você vai fazer com base em um político, tu tá dentro d'água. Porque mais cedo ou mais tarde esse cara pode fazer coisas que você não esperava e você... E eu sei que entendeu? provavelmente alguns irmãos aí evangélicos assistem a gente. Eu sou católico. Eu também. Isso é adoração. Quando você adora. Quando você faz o L ou faz o B e ali fica ali se matando. Uma coisa que eu tenho visto muito que me chateia, cara. Nego fala que não vai te ajudar porque você tem um boné do Lula. Que tem a ver uma Entendeu, coisa mano? Tipo, você tá passando uma das fome. pessoas mais importantes na minha vida, eu não sou, já vou falar, vou aproveitar isso porque assim, eu não votei no Lula e não voto. Mas as pessoas mais importantes na minha vida é eleitor do Lula, cara. Entendeu? Então, mas. Meu pai é Lula, e é a pessoa mais importante da minha vida. Nem tudo é perfeito. Mas assim, isso não pode. Cara, se você fala que você é cristão e você nega a ajuda a alguém com base naquilo que ela fez de errado, que você julga que ela fez de errado, cara, tá tudo você vai com o cristianismo e tudo pro inferno, irmão. Porque Deus nunca falou pra você não ajuda só quem não for de Barrabás, né? Ou seja, ajuda só quem não for de Pilatos. Cara, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então, assim, a gente tem que saber muito pra onde a gente vai pra não cair. Mas, assim, por isso por que esse bate-papo foi interessante? Pra vocês entenderem que não tô falando aqui do governo, eu tô falando da realidade. A realidade hoje é que tá ruim financeiramente o país e o negócio tá pegando. Então, assim, o pobre que queria ter a casinha dele, ele vai ter que adiar um pouquinho mais. Ele vai ter que juntar um pouco mais. Vai sofrer um pouquinho mais. Vai esperar um pouco mais. Vai estourar sempre no elo mais fraco da corrente. Vai ser na base. É no cara que realmente é no cara que precisava ser ajudado. Né? Isso aí. Deixa eu, pra encerrar, cara, que conselho você daria para quem tá tanto começando, o que já tá na batalha, e assim, não pro cara que já tá estabelecido, que já tá tranquilo, que tem um baita time, ele já tá surfando lá, não é esse cara, entendeu? Mas para quem tá começando, quem tá na luta, quem já começou e tá passando pelas dificuldades que a gente já passou, o meu agosto, por exemplo, entendeu? Vai ficar clichê, mas eu não tô nem aí. Cara, primeiramente, põe o seu nome, põe na mão do Senhor, entendeu? Porque assim, só para vocês terem ideia, quando a gente foi montar a empresa, eu falei pra Jéssica assim, Jéssica, vamos escolher um nome, e aí ela colocou lá Lustosa, LJ, Leandro e Jéssica. Eu falei, não quero nada relacionado a gente.
Eu quero algo que remeta a Deus. E a gente sabe, não dá para explicar aqui porque o tempo é pouco, mas que 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. E Jesus nos prometeu a morada, que quando ele fosse daqui, ele ia entrar no reino dos céus e ia preparar suas moradas. Então eu imaginei, então no reino dos céus tem as suas casinhas, tem as casas. E 7 é perfeição, então 7 casas, 7 moradas. Então eu quis fazer mensurando a Deus, porque é dele essa empresa. E todas as vezes que eu passo por alguma situação, e tem vezes que eu passo por situação com medo de crescer. Pra você ter ideia. De falar, não, opa, tá ficando muito, eu não tô conseguindo ter braço, então eu tô com medo. E aí me dá esse medo também. Por quê? Porque crescimento remete a atender bem os clientes, ser ágil, né? E, então, assim. E muitas coisas vão acontecendo, vão tendo algumas lutas ali. E sempre a minha conversa é assim, senhor, é tua? Tiver que ser. Se é pra dar ruim, então vai dar ruim, mas é tua. Aí o senhor que decide o destino da empresa. E graças a ele, literalmente, tá cada vez melhorando, né? Crescendo de pouquinho em pouquinho. A gente fica assustado com o crescimento. Mas agradeço muito a Deus. Então, é isso. Então, assim, não vá pela sua força, cara, porque a nossa força é limitada. A gente acaba desanimando, entrando em depressão. Então, assim, ansiedade. A gente vai querendo fazer as coisas do nosso jeito. Não, cara, apazigua seu coração. Eu falo que eu tô numa das melhores fases da minha vida, porque não financeiramente, você tá rico, não é isso. Mas é assim, de estar tranquilo. Não é o objetivo. Não, é também, né? Mas... É também, viu? Ganhar dinheiro, mas... o que é rico? Cada um tem uma ideia de riqueza, né? Às vezes rico para você é seu Pablo Marçal. Para mim, rico é, cara, poder sair, passear com a minha família e tá tranquilo. Não vai... Não vai te doer o seu filho pedir um McDonald's e você não ter dinheiro para comprar. Isso para mim é ser rico. Para você não, de repente até mansões e tal, e tá tudo certo. Tá tudo... né? Tá tudo ok. Eu vi o primo pobre falar um negócio que eu achei o bico, foi pior que é, né? Assim, cara, os caras acham que o rico tem que ter uma Lamborghini, tem que ter uma Ferrari, mas eu não quero. Se eu não quero, se eu quero ter um Fusquinha novo, o Fusquinha tá ficando cada vez mais bonito, assim. O pessoal tá dando status no Fusquinha. De ter, cara. Eu tenho vontade de ter um. Então, assim, cara, eu quero estar bem, eu quero ter uma casa legal, morar bem, eu quero que meus filhos estudem numa escola legal, eu quero que eles não passem necessidades, e não passar necessidade não é, não tem um brinquedo, não tem um PS5, isso aí eu não tô nem aí, cara. Poxa, eu cresci sem PS5 e não morri. Na verdade não tinha, né? Na época era Nintendo. Até hoje eu tenho dinheiro para comprar um Nintendo e não compro. Por quê? Porque pra mim, se tem uma coisa que eu lembro da minha saudosa mãe falava, ela fala assim, quando você crescer, você compra. Eu cresci e falei, eu vou comprar pra quê, irmão? Deixa aí. Eu não vou gastar 5 pau com videogame. Hoje Pô, eu faço parte do time dos outros. Olha como muda o tempo. Hoje eu já tô pensando, não uns 5, né? Mas assim, eu tô pensando em comprar um videogame pra molecadinha. Então, eu compro videogame pra molecadinha lá em casa. Hoje sou eu que vou disputar campeonatinho de corrida. Então, assim, mas você entende, tá tudo certo. É isso, é você conseguir fazer as coisas, você conseguir ajudar pessoas. Irmão, não tem como você ajudar ninguém sendo pobre. Verdade. Desculpa, tem como, mas eu quero dizer assim, financeiramente. Que nem, por exemplo, ajudar as pessoas sendo pobre, cara, quantas pessoas ajudam, por exemplo, como nós somos católicos, na pastoral da caridade, na pastoral dos noivos, quanta gente que não tem, às vezes, muita condição, mas está ali ajudando. Não é financeiramente, não é isso. E isso todo mundo tem condições de ajudar. Eu quero dizer assim, cara,
Quando alguém chega, financeira, quando alguém chega para você, isso, você pode chegar lá e fazer a diferença. Isso. É o que eu penso também. Isso é a minha ideia de riqueza, entendeu? Quando alguém fala para você que tá passando necessidade de comida, você fala, cara, eu vou lá e vou encher a geladeira da pessoa. Isso para mim já tá bom, entendeu? Se eu tiver condições de fazer isso, cara, tá tudo certo, porque o meu principal objetivo não é aqui. Meu principal objetivo é o céu. Então eu quero buscar o céu de todas as maneiras. E se essa maneira, eu penso assim, ó, se eu tiver lá em cima, mas estiver sem o céu, então não vai adiantar nada. Então eu prefiro estar onde Deus me colocar. E isso, por que eu falo que é a melhor fase da minha vida? Porque Deus me deu uma coisa muito boa, que foi a tranquilidade e a confiança nele. Entende? Quando a gente. Sozinho, né? Você tem um amparo. A gente tem uma mania, cara, de não confiar em ninguém. Então, essa correntinha aqui, eu sou consagrado a Nossa Senhora. E consagração remete ao quê? A imitar Nossa Senhora, porque ela foi o modelo perfeito de como servir Jesus. Né? Então, assim, essa situação que eu carrego para minha vida, cara, como que eu vou melhor servir Jesus? Porque esse é o meu molde. Para mim, aqui, cara, a gente vai passar, aqui não vai dar nada. Aqui, eu fico vendo tantas pessoas mega ricas ou muito pobres que estão morrendo e estão morrendo se afastando de Deus, né? Então aqui vai ficar aqui. Mas o importante é que enquanto você estiver aqui, o seu coração esteja tranquilo, esteja em paz, falando assim, olha, e você vai vendo a obra. Eu vejo muita obra de Deus na minha vida, depois que eu resolvi empreender? Não, depois que eu resolvi colocar minha vida à disposição dele, entendi. Eu vejo a evolução. Você me conhece, nós estudamos na Quinta, sexta série. Acho que oitava série. Não, sexta série juntos. Em 98, mais ou menos. A gente se conhece desde 98. E, cara, você acompanhou minha vida, eu acompanhei a sua. E, cara, eu falo pra você o seguinte. Quantas vezes eu falei pra você que amigos nossos falaram assim, cara, Leandro, você é doideira, porque era o cara que a gente achava que não ia dar certo. Né? A gente fala bastante sobre isso. Você é o cara que a gente achava que não ia dar certo. Por quê? Porque os caras olhavam eu e não via nada de diferente. Então, assim, por quê? Porque naquele momento eu não tinha entregado meu coração a Deus como eu podia, como eu entrego hoje. Então, assim, eu vi a evolução na minha vida quando eu entreguei minha vida a Deus. E eu falei isso para um amigo nosso. Um amigo nosso esteve aqui com a gente. Ele mandou uma mensagem lá no WhatsApp e eu mandei uma no particular dele. Falei assim, olha, é uma música que fala assim, em santidade. Aí ela fala, como posso eu querer que a bênção venha sobre a minha casa se eu não busco a santidade? Então, assim, eu tenho que buscar. Ah, mas você quer ser santo? Quero. Foi isso que Jesus pediu quando ele estava aqui. Então, eu quero buscar a santidade. Por quê? Automaticamente as coisas vão acontecer. Ah, Leandro, mas o cara que é zoeiro, o cara que é ruim também, ó, tá cheio de dinheiro aí. Cara, cada um, vai lá. Ele vai viver. Olha o que eu falei, eu não falei que eu tô rico. Eu falei que eu tô bem. Tô bem no sentido, Deus tá me ajudando e eu tô ali conseguindo pagar minhas continhas. Entendeu? Agora, eu deito, cara, eu apago. Cara, eu ando aqui, graças a Deus, ninguém quer me matar. Pelo menos não que eu saiba, né? E se Deus quiser, vai continuar assim. Agora, tem uma paz de espírito. Cara, agora e esses caras? Entendeu? Tão tranquilo? É o tipo de pessoa que você vai sentar na pizzaria sempre de frente para a porta, nunca de costa para a porta. Entendeu? Então, assim, e outra, quando você acontece a hora real, quando acontecer de você sair daqui, partir daqui, você tá pronto para encarar Jesus, cara? De sentido de olhar para ele. Esses caras estão prontos?
para encarar Jesus? De chegar lá e falar, então, o que eu fiz porque eu tava ajudando os pobres? Entende? Tem traficante que fala isso. E aí? Será que ele tá pronto? Porque Jesus não é tão. Gente, Jesus para que nós possamos entender, né? Parecendo podcast religioso. Mas assim, Jesus, ele não é aquele cara que aceita tudo, não. Porque ele é limpo, cara. É a mesma coisa, se eu chegar na água limpa e jogar um pinguinho de café, vai continuar limpa a água. Não, você vai ver que tem uma manchinha marronzinha ali. E Jesus não se mistura com essa água e óleo. Jesus expulsa as manchas dele, de perto dele. Então, assim, eu não quero ser expulso por Jesus. Então, eu quero dormir com a minha cabeça tranquila. Né? Eu quero ficar bem tranquilo. E isso é pra você, que você quer empreender. Ah, mas eu não acredito em nada disso. Tranquilo, irmão. Mas só não desanima, então. Vai pra cima. Entendeu? Vai pra cima, rever os seus conceitos, rever se é isso que a sua empresa se é esse segmento que você tem que seguir. De repente não é, de repente, pô, eu tô nesse ramo aqui, mas não tá dando certo. Tem tanta coisa. Quantas coisas nós não tentou, William? A gente começou vendendo de porta em porta. Nós vendeu a Razane junto com o seu Zé, mas depois nós montou a lojinha de foto, tomamos um prejuízo lascado. Só BO. E sem contar que deixou a gente malzaço por situações que aconteceu. Aí. Finalmente falando. Aí, cara, quantas coisas a gente tentou, um monte de coisa. Um monte de coisa a gente tentou. Eu tentei. Eu fiz teatro, eu fiz marketing, propaganda, cara, de tudo. Né? E agora pra chegar e falar, opa, agora tá indo, entendeu? Então assim, aí o cara no primeiro projeto dele não dá certo, não desiste não, cara. Não vou sair fora. Não desiste, só talvez você precisa voltar a sua mira para outra caça, que esteja mais fácil. E aí depois com o tempo você volta para onde você tá, cara. Eu acho que esse é um ponto que você falou, que nós conversamos isso pessoalmente, né? Dentro do trabalho que a gente faz com você. E nós temos isso interno também, é uma coisa que eu e o Wesley, a gente conversa bastante. Nós temos já altos, né? Esse trabalho na parte de gestão de negócio, essas coisas. E só que a gente quer ter outras coisas também, a gente trabalha para outras coisas, para outros sonhos, entendeu? A Altis vai ser aquilo que vai nos impulsionar e vai ajudar a gente a realizar o que a gente quer. E eu acho que é assim com todo mundo. O fato de você fazer um serviço vai te dar base para você fazer outros depois, para você seguir outras ideias, entendeu? E eu vou na mesma linha do que você, nessa pergunta que eu te fiz, cara, primeiro fé em Deus, entendeu? E depois não desistir, vai que vai. É isso aí. A gente só não pode desistir, né? Às vezes, porque assim... não quero, como eu falei, não é um podcast cristão, é um podcast com cristãos. Tem cristãos, mas não é um podcast cristão. Mas se isso te ajudou a pensar um pouco mais, mas eu sou ateu, eu não acredito. Cara, tá tudo certo. Vai construir a sua vida, e se não tá dando certo nesse momento, às vezes você tá fazendo... Eu nunca cacei, não, né? Mas às vezes você tá caçando e não tá dando certo, muda o local que você vai caçar. Ou você tá pescando e não tá pegando com aquela isca, muda a isca. Mas não desiste, vai pra cima, porque vai dar certo. Vai dar certo. Legião Urbana, né? Falava isso lá, o Renato Russo falava assim: quem acredita sempre alcança. E, cara, eu vejo isso hoje mesmo. Cara, o cara que acredita. O que eu acredito na minha vida, William? Eu não nasci pra dar errado. Simples. Top, hein? Eu não nasci pra dar errado, irmão. E por isso, mesmo que eu não me sujeito a qualquer coisa. Entendeu? Você vai... Cara, e olha... Veja bem, é que às vezes você fala assim, como a gente conversou agora. Às vezes o meu jeito é diferente do seu e tá tudo certo. Por exemplo, eu vejo cara que é pedreiro, que é muito bom no que faz e ganha uma grana lascada. O Nércio é um exemplo.
Então, assim, cara, mas eu nasci pra quê? Esses dias eu tava tirando um pouquinho de terra em casa. Eu falei, cara, minha família ia morrer de fome se eu precisasse trabalhar de pedreiro. Entendeu? Então, cada um no seu quadrado, tá tudo certo, não é isso. Não é sobre o que você vai fazer. Se você faz aquilo ali com E não amor. copiar os outros. Se você faz aquilo ali com amor, tá tudo certo, vai dar tudo certo. Essa é a questão, com amor. E aí, olhar, cara, mas se nesse momento não tá dando certo isso aí, é isso que eu tô falando, não é pra você desistir disso agora, mas procura alguma coisa que dê, porque assim, sem comer, irmão, a gente não consegue pensar, a gente não consegue desenvolver. Entendeu? Se você tiver aquelas contas que você tá. Cara, se você tá ali preocupado em pagar seu aluguel, porque no outro dia o cara pode vir lá e mandar sua família inteira embora, isso vai isso te angustia, isso vai dando uma crise de ansiedade, isso vai dando. Então, assim. Cara, nesse momento isso não tá dando. O que que você pode fazer que pode te ajudar? O problema da base primeiro. Entendeu? Vamos ajustar aqui, ajustou aqui, o restante vai acontecer. E aí você volta depois, não tem problema. É que nem, por exemplo, quando eu fui montar o nosso negócio, eu comecei primeiro, depois o Wesley, depois o Guilherme. Eu fiz exatamente isso, cara. Eu quitei as dívidas que eu tinha e já vai como um conselho pro pessoal. Eu matei as dívidas que eu tinha, não tinha dívida de casa, não tinha dívida de carro, era só o mês a mês. Eu trabalhava numa empresa, já prestava o serviço por fora, certo? Acho que todo mundo começa assim. E aí eu fiz uma reserva a qual eu poderia ficar ali uns 7, 8 meses tranquilo, sem depender de R$1. Falei, beleza, é isso aqui que eu tenho. Dava uns 12 meses, mas eu sempre pensei o seguinte, eu tenho aqui uma reserva para 10, então eu vou tentar por 7, porque 3 eu vou caçar emprego caso não der certo. Eu acho que essa é uma estratégia mais segura para quem vai começar no D0 e não tá vindo com capital externo, com dinheiro de fora para poder fazer isso. E justamente para não passar por isso que a gente já tinha passado lá com a fotografia. Lá era vender o almoço para comprar a janta, já tinha cometido esse erro, e aí vale para vocês aí que estão seguindo não cometer o mesmo erro que nós cometemos, entendeu? A gente aprendeu na base da porrada. E aí eu tava bem mais tranquilo, e mesmo assim no meio do caminho ainda teve épocas que será que eu tô fazendo certo? Será que não? Então você precisa estar com a base resolvida. Isso é uma coisa que eu falo bastante para todos os meus clientes. Você tem que lutar só uma guerra, que é a guerra dentro da sua empresa. Você não pode dividir a sua mente, entendeu? Entre lutar uma batalha na empresa e lutar uma batalha dentro de casa. Não pode ser isso. A sua casa tem que ser aquele lugar que você vai chegar e vai estar tudo tranquilo, você vai respirar e vai viver bem. Entendeu? Para renovar a energia para no outro dia ir para a guerra, que é a empresa, que é o seu negócio. Acho que é mais ou menos isso. É bem isso. Beleza? Certinho. Irmão, valeu, cara. Obrigado por estar aqui. Tamo junto. Tamo junto. É muito importante para mim ser o primeiro. Feliz demais. Galera, valeu. Vou deixar aí os contatos do Leandro, tanto ali em cima, né, o Wesley que aponta, quanto também na descrição do vídeo, tudo certinho. Muito obrigado por vocês que vêm acompanhando. Se tiver dúvida, qualquer coisa, pode chamar, vamos bater um papo. É o que eu falei, a ideia aqui é levar situações que fazem parte do dia a dia de vocês também. Eu sempre falo em todos os podcasts, nós não estamos aqui para fazer serviço para o pessoal que está na Bosch, para IBM, para essas grandes empresas. Não, é para o dono da lojinha dali, é para o médico ali, para a dona de clínica, para a pessoa que trabalha ali na PET, que montou um negocinho de PET. É para quem está no... É óbvio, vai servir para outros também, mas o nosso foco, o nosso público foco é para quem está na mesma situação ali, no mesmo nicho, no mesmo momento de vida do que a gente, entendeu? Então eu espero que vocês gostem do conteúdo, tem muito mais aí para vir, beleza? Agradeço aí a Deus em primeiro lugar, o dono da vida. Segundo, minha família, né? Então, minha esposa, Jéssica, um beijo. As criancinhas lá, a Laís, a Alice, Davi. Papai ama vocês. Meu pai que tá aqui. A minha sogra, meu sogro que cuida das crianças enquanto a gente vai pra luta, né? Quando não tem aula, eu tava até brincando com minha sogra. Eu falei assim, essa tá igual aquele meme, né? Chega na escola e fala, não vai dar pra ter aula porque tá alagado. Não, ele sabe nadar. Vai embora. Vai embora. Então, agradeço eles, a minha cunhada, meu cunhado também, junto com a neném deles. Deus abençoe cada um. E
também as parcerias aí, o William, o Wesley, o Guilherme, os meninos da Outfines aí. O Davi, que é nosso colaborador, junto com o Carlos. Deus abençoe cada um de vocês e vamos crescer aí, né? E todos os nossos clientes também, viu? Não vou falar o nome de cada um para não ficar com ciúmes aí, mas todos os nossos clientes, brigadão aí pela oportunidade de trabalhar. E você que é novo aí, que quer... às vezes você nem quer fazer nada, mas quer conhecer a gente, bater um papo com a gente, chega aí no nosso escritório que a gente bate um papo, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Falou, pessoal. Boa semana pra vocês. Tamo junto, hein? Eu.